Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Espero que você tenha a cada dia, a cada aula, a cada ministração aprendido mais. Toda a honra e toda a glória dada ao Senhor. Nosso livro está consumado. Estamos na página 105, queridos. Página 105, no primeiro parágrafo lá em cima. Nós vamos estar lendo aqui, tá? Para a gente continuar esse conteúdo sobre a carta aos Gálatas. Quando falamos de nossos irmãos em Cristo espalhados por toda a terra, podemos ser irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. Vou explicar. Eu até falei um pouco sobre isso na aula passada. Abraão tinha dois filhos, Isaque e Ismael. Isaque era filho de Sara, da promessa, pela graça, enquanto Ismael era filho de Agar, da escrava, pela lei. Os dois eram irmãos por parte de pai, mas um era filho de Sara e o outro era filho de Agar. Eram irmãos por parte de pai, mas não por parte de mãe. Ismael simboliza a velha aliança, a escravidão, enquanto Isaac simboliza a nova aliança, a liberdade em Cristo. Reafirmo, não se trata de liberdade para pecar, mas de liberdade do pecado. Que é bem diferente, né, irmãos? Concluímos então que podemos ser filhos de Deus, mas andar debaixo de alianças diferentes. E é isso que acontece. Tem muita gente que anda debaixo da velha aliança e tem pessoas que andam debaixo da nova aliança. Infelizmente, a maioria anda debaixo da velha aliança. Claro, mas às vezes alguém pode viver mais como escravo do que como filho. Sabemos que todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como Salvador se tornam filhos, como diz João capítulo 1, versículo 12. Mas viver debaixo do jugo da velha aliança ou da nova depende de cada um. Daí a grande importância de aprender sobre a nova. Talvez você aprendeu muita coisa sobre a velha aliança, mas você precisa aprender agora sobre a nova aliança, que é um conteúdo muito pouco ensinado na igreja. Eu já falei aqui sobre um grande prédio e eu vou repetir para que você entenda melhor o que queremos trazer de essência nesse assunto de um grande prédio, que na verdade é uma ilustração que eu uso para entendimento. Quero tratar esse assunto com você novamente. Imagina um prédio de 30 andares, ao qual você precisa ir todos os dias. No 30º andar está tudo o que precisamos como cristãos: santidade, obediência, fidelidade, temor, relacionamento com Deus, bênçãos. Imagina que tem tudo isso lá no 30º andar de um prédio, só para você entender. Porém, há duas formas de chegar lá: pelo elevador ou pela escada de concreto. Qual forma você prefere? Eu já sei a resposta. É claro que a gente prefere subir pelo elevador, é ou não é verdade? Pois bem, a escada de concreto significa a lei, a velha aliança, e o elevador simboliza a graça, a nova aliança. Nunca deve ser pelo nosso esforço, mas tudo pela graça. Não é sobre nós, é sobre ele. Então, querido, a graça é o elevador. A graça é o caminho mais próximo de chegar ao mesmo lugar e que não exige de nós esforço. A graça, querido, é um governo, é um poder que há dentro de nós para ter uma vida de vitória em todas as áreas como cristãos. Já a lei é a escada de concreto, é o peso, é fazer na própria força. Por isso que Jeremias, o profeta Jeremias vai dizer: maldito o homem que confia no homem e que faz do seu braço a sua própria força. Não está falando sobre você confiar em outra pessoa. A gente deve confiar sim nas pessoas, mas está falando de confiar em si mesmo. Isso nós não podemos fazer. Eu confiar em mim mesmo, isso não. Esse é maldito. Porque nós devemos confiar na força e no poder de quem? De Cristo. Eu costumo dizer também que a rede de um trapézio é a graça. Eu não sei se você já foi em circo, eu já fui várias vezes a circo e já assisti vários espetáculos. E tem espetáculo que tem o trapézio, né? Então, assim, tem aquele intervalo que o pessoal para comer pipoca, lembra? E a gente vai lá, compra pipoca, dá uma distraída. Nesse tempo que a gente está ali no intervalo, comendo uma pipoquinha, o pessoal está montando a rede do trapézio. É uma segunda parte do espetáculo. E aí os trapezistas, eles vão para o espetáculo, eles ensaiaram muito, treinaram muito para ir para o espetáculo. Mas eles não deixam de colocar a rede. Porque a ideia deles é subir naquele espetáculo, naquele trapézio, e não cair. Trançar para lá, para cá, um troca de mão com o outro, enfim, e não cair.
Mas o que eles pensam? A gente pode cair. Então, se a gente cair, a gente precisa cair na rede. Então, eles estendem uma rede, estica aquela rede, testa a rede, para que se o trapezista cair, tenha uma rede de sustentação, para que ele não morra. Então, vamos lá, para a gente entender. Se o trapezista fizesse todo o seu espetáculo sem a rede, é o modelo da lei. Isto é, cai para morrer. Assim é a lei. A lei, se você não cumprir toda a lei, o que te sobra é a morte. Tanto é que Cristo veio e morreu. Mas ele cumpriu toda a lei, mas ele morreu por nós que não cumpriu. Então, um trapézio sem rede, a morte, em algum momento, acontece. Porque se em algum momento houver um descuido do trapezista, ele vai cair no chão e vai morrer. O que é a rede? É a graça. A graça está dizendo para nós o seguinte, olha, você pode ser o espetáculo do mundo, que o trapezista não vai ali prestar o espetáculo, Paulo vai dizer que nós fazemos espetáculo para o mundo, né? Então, o que é a vida cristã? É um espetáculo para o mundo. Mas se a gente cair, tem uma rede que nos sustenta. E essa rede é a graça. E todos nós precisamos dessa rede. Eu costumo dizer que se a gente cai no pecado, a graça nos tira. Mas se a gente cair da graça, quem vai nos tirar? Daí a grande importância da gente ter esse entendimento que essa graça que está disponível para nós é essa rede de sustentação para quando a gente vier a cair. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá. Tudo o que você faz usando seus próprios braços só te faz cansar. Só vai te fazer cansar. Creio que por essa razão, a cada dia que passa, aumenta o número de desigrejados e afastados. Eu falei isso agora há pouco, na aula anterior. Porque estão cansados. E se você os chama para voltar, o que eles dizem? Eu não tenho força. Você reparou quando você procura uma pessoa que está no mundo, que voltou para o mundo, ela é cristã, mas ela voltou para o mundo, você fala assim, volta para Jesus. Aí ela fala assim para você, eu não tenho força. Se ela está dizendo que não tem força, é um sinal muito ruim. E significa que quando ela estava na igreja, ela aprendeu que é na força dela. Então ela aprendeu nos moldes da velha aliança, nos moldes da lei. Então agora que ela está desviada, ela não tem força para voltar, porque é o que ela crê. E o que ela crê? Ela crê que é na força própria. Não é a graça. Mas ela crê que é na própria força. Aliás, muitos desviam porque não tem força para continuar, porque pensam que é na própria força. Por que eles dizem isso? Porque aprenderam a vida inteira que tudo era feito pela força deles. Muito triste esse outro evangelho. É bom que fique claro, não é nada na nossa força, e sim na graça que nos basta. A força do pecado não é a graça, e sim a lei. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, diz assim, ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos acreditam que se resolve na oração. Orar é muito bom, é necessário, faz bem. Orar muitas vezes é mais para colocar o nosso coração para crer do que pedir a Deus para dar para a gente. Orar não é convencer Deus de nos dar nada, orar é convencer o nosso coração que já é tudo nosso. Orar é para intimidade, para relacionamento, para intercessão por outros, né? Mas muitos cristãos acreditam que se resolve na oração. Tipo assim, se eu orar, vai resolver. Não, já está resolvido. Já está resolvido. Você só ora para que o seu coração creia nisso. Que já está tudo consumado, que está tudo pago. Que Deus já tem o controle de tudo. Eu vou repetir. Quando Ele permite a fome, Ele já preparou o pão. Então a gente precisa crer no Deus de antes. Que quando Ele permite um problema na nossa vida, Ele já sabia que ia acontecer. E Ele já deu para nós o quê? O escape. Ele já deu para nós a solução. Vamos lá. Muitos cristãos acreditam que tudo se resolve na oração. Eles têm uma mentalidade de que se não orarem, não recebem. Se não fizerem, Deus não faz. Não conseguem crer. Isso, obviamente, devido a ensinamentos errados. Que já está tudo consumado. Costumo dizer que quando Deus permite a fome, já falei aqui várias vezes, Ele já preparou o pão. Pastor, então não preciso orar mais? Claro que sim. Mas ore com entendimento.
ore se apropriando, ore declarando o que a cruz já diz sobre você. Ore com a mentalidade de filho e não de escravo. Um filho não pede, um filho se apropria do que já é dele. Eu oro, mas eu oro de outra forma. Entende? Nada há de errado em pedir, mas não posso crer que vou receber porque oro. De novo. Não há nada errado em pedir. Mas eu não posso crer, eu preciso guardar meu coração para não crer sim, que vou receber porque eu oro. Porque se eu acho que eu vou receber porque eu oro, aí já é meritocracia, é fazer antes para depois Deus fazer. Então, eu não oro e é porque eu oro que Deus me dá. Não, eu oro para que o meu coração creia que Ele já me deu. E não há nada errado eu apresentar as demandas, mas eu apresento como um filho que já toma posse, não como um escravo que está pedindo para Deus ter misericórdia e fazer. Não, nós já somos filhos de Deus. A gente precisa acabar com essa crise de identidade. Recebo porque Cristo me amou primeiro e já me deu. A obra consumada da cruz já me fez merecedor e já sou abençoado. Efésios 1:3. Então eu não vou buscar minha bênção, minha vitória, meu milagre, não, querido. Eu vou buscar o entendimento, a revelação, a luz, o conhecimento que Cristo já me deu todas as bênçãos e todas as vitórias, e por isso eu já sou o quê? Mais do que vencedor. Tudo que eu recebo é porque sou filho de um Pai bom, que é um Deus poderoso e tem o melhor para mim. É por isso que eu recebo. Quanto mais você ora, motivado por uma relação com o Pai, mais o Pai te ouvirá. E o Espírito Santo te trará a revelação de que você é filho. Então, querido, a gente precisa muito mais convencer o nosso coração do que a Deus. Daí a importância do conhecimento. Porque nada que você faz muda Deus. Eu e você, a gente não tem nada que Deus precisa. Mas tudo que a gente faz pode mudar o nosso coração, para que a gente tenha profunda revelação da identidade de Deus e da nossa identidade. Ele é Pai e nós somos filhos. E o que é dele é nosso por direito. Porque somos bons? Não, porque Cristo pagou e nos reconciliou. É uma obra que Cristo fez por nós e nos justificou. É isso. Vamos lá. Talvez você já tenha pensado assim, que a oração é uma chave que abre portas. É a chave da vitória. Porque na oração eu insisto com Deus até receber. Tem gente que pensa assim. Essa é uma mentalidade escrava da velha aliança, do tempo da lei. Na graça não é meritocracia. É o que você crê que Jesus já fez e já é seu por direito. Então, ore e até peça, mas com o entendimento de que quando você ora, tem a revelação do que já é seu por direito. Porque está consumado. Para que você viva uma vida de vitória em todas as áreas da sua vida. Ore com entendimento de que já é tudo seu, querido. Se aproprie como filho de Deus. Você vai orar, por exemplo, para uma viagem. Eu acho que eu já falei isso aqui outro dia. Eu não oro, Deus guarda o carro. Não, eu oro assim, Deus, obrigado porque o Senhor já guardou esse carro. Eu sou filho. Deus me livra de acidente. Não, Deus, eu te agradeço porque o Senhor já me livrou de acidente. Deus me deu uma semana abençoada. Não, Senhor, eu te agradeço porque enquanto eu viver nessa terra, minha semana vai ser uma bênção, porque o Senhor já pagou naquela cruz por mim. Deus, cura essa dor. Senhor, eu quero te louvar porque eu não aceito essa dor no meu corpo, porque naquela cruz o Senhor já levou todas as minhas dores. Sabe quando você ora como alguém que já se apropria? É meu, me dá que é meu. É diferente, querido. E isso é fé na obra consumada da cruz. Na graça não é meritocracia, é o que você crê que Jesus já fez e já é seu por direito. Então ore e peça, mas com o entendimento de que quando você ora, tem a revelação do que já é seu por direito. Já li aqui, né? Nunca ore para conquistar, mas para saber que já conquistou. Muitos ensinamentos de Jesus foram dados ainda no tempo da velha aliança. A nova aliança começou no sangue dele, não no seu ministério, no seu nascimento. Ele teve que cumprir a lei e os profetas.
No tempo da lei, o homem precisava pedir, mas quando você creu em Jesus, foi dado a você o poder de se tornar filho e saber que tudo já é seu. Peça, porém, como filho. Deus é Deus de antes. Como já disse, Deus não cria a fome para depois criar o pão. Ele cria o pão e depois cria a fome. E a fome ainda é para relacionamento com ele. Quando ele cria Adão e Eva, já havia criado tudo para o homem usufruir. A origem de Deus é o céu e não a terra. Nada começa em nós, tudo começa nele. Portanto, não ore para Deus te dar depois. Ore para que o seu coração creia que ele já te deu. E aí você pode entrar com as suas carências, mas com a consciência de que já é seu por direito. Não tem nada errado você apresentar a Deus seus pedidos, suas orações, mas como filho, é diferente. Não como escravo, para Deus decidir se vai dar ou não, mas como filho que apropria de tudo que é seu. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo e o irmão mais velho tem ali os dois tipos da nova e da velha aliança, os dois tipos da graça e da lei. O filho mais novo, o filho da nova aliança, ainda que ele tomou uma decisão errada, mas ele é uma inspiração para nós de nova aliança. Dá o que é meu, por direito. É claro que o comportamento dele depois foi errado, mas ele sabia mais de identidade do que o filho mais velho, o irmão mais velho. Ele falou assim, me dá o que é meu por direito. Não importa, eu quero o que é meu. O pai deu a ele. Ali Jesus estava tipificando a velha e a nova aliança. E aquele filho, a gente sabe do que aconteceu com ele volta e foi aceito. Por quê? Filho é filho. Já o filho mais velho, aquele que ficou, ele tinha um comportamento e cria numa identidade de escravo. Porque ele disse assim, eu trabalhei para o Senhor. Não que o filho não trabalhe, mas a mentalidade dele era de escravo. Tipo assim, eu faço para o Senhor fazer. Eu já fiz tanto para o Senhor e o Senhor nunca me deu nada. Olha a mentalidade de quem faz. Por isso que tem muitos religiosos que ficam loucos quando vê alguns crentes dentro da igreja que são menos espirituais e têm uma vida mais abençoada do que os mais espirituais. Por causa do modelo religioso, modelo da meritocracia. Aí eu mereço mais porque eu sou mais santo. Não é assim. Merece mais quem crê mais. As consequências futuras de quem é menos crente, mais crente, será no dia dos galardões, será na eternidade. Mas nessa terra, no tempo da graça, não é quem merece mais, é até o contrário. É até o contrário. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça enlouquece muita gente. A graça é a loucura do evangelho. Lembra daqueles dois homens no templo? Um batia no peito, eu faço isso, isso, isso e isso. Jesus contou essa parábola. O outro não, o outro batia no peito e falava, eu sou pecador, eu não mereço, eu sou falho. E a Bíblia diz que aquele que se considerava o pior foi o recompensado. A graça, ela é loucura. Ela é loucura. Aquele filho do irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, ele tinha uma mentalidade que a maioria dos crentes tem, a mentalidade religiosa. Eu paguei o preço, eu fiz, daí? Não é por aquilo que você faz. Não existe pecado, escute isso, não existe pecado maior do que anular a cruz. Não existe nada que fere mais o coração de Deus do que quando você não compreende a revelação da obra consumada da cruz. De pensar que alguma coisa é sobre você, que alguma coisa é você quem faz, é porque você merece. Esse não é o tipo da graça. Então aquele irmão mais velho, ele até tinha um bom comportamento, mas ele tinha uma crise de identidade. Ele se comportava como escravo. Se eu faço tanto, porque eu não sou honrado. E o que o pai fala para ele? Tudo que é meu é seu. Isso aqui não se apropria. E é interessante que quem mais merecia ficou fora da festa. Né? Ele não era o mais merecedor, ele não tinha abandonado o pai, trabalhava para o pai, era um guerreiro ali, mas a mentalidade de escravo fez com que ele ficasse fora da festa. O filho mais velho, o pecador que não merecia a festa, estava lá comendo e bebendo. Mas quem merecia não estava dentro. Ali é um tipo da velha e da nova aliança, é um tipo da lei e da graça. Deus está mostrando para nós que não adianta a gente ter essa mentalidade do irmão mais velho. Ele não quer também que a gente tenha o comportamento do irmão mais novo.
mas ele quer que a gente tenha a mentalidade, pelo menos, a identidade, crer na identidade de filho como o irmão mais novo. Mas o comportamento do irmão mais velho foi tão terrível quanto o comportamento do irmão mais novo. E esse que é o problema de muita gente na igreja que tem essa crise de identidade. Por quê? Porque tem a mentalidade de escravo. Vamos lá mais um pouquinho? Nossos comportamentos não podem ditar as regras. Espera aí. Ok, é isso mesmo. Nossos comportamentos não podem ditar as regras de quem somos. Quem somos é que dita as regras de como nos comportamos. Gente, isso aqui é uma chave, você só precisa entender. Então, o meu comportamento não fala sobre a minha identidade, mas a minha identidade fala sobre o meu comportamento. Então, eu sou para fazer, eu não faço para ser. O sou é mais forte do que estou. Por isso que Paulo vai dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu sou forte. Então, primeiro eu preciso acabar com a crise de identidade. Quando eu acabar com a crise de identidade, eu acabo com a crise de comportamento. Por isso que eu amo Nova Aliança. Porque a Nova Aliança é para acabar com a crise de identidade. Ah, pastor, você não fala sobre o pecado, não fala sobre o mau comportamento, sobre a desobediência. Não precisa. Não precisa. Porque se eu falo para você todos os dias, até você entender quem você é, você vai se comportar como você é. Então, quem você é? Você é filho de Deus. DNA do Pai, amado de Deus. Então, como você vai se comportar? Como um filho. E quem se comporta como filho não fica na prática do pecado. A sua identidade é muito mais forte do que o seu comportamento. Agora, você não pode olhar para o seu comportamento para decidir quem você é. Porque se se comporta mal, então você é criatura de Deus? Se se comporta mal, você é filho do diabo? Não, você é filho de Deus. Então, eu não olho para o comportamento para definir quem eu sou. Eu olho para quem eu sou e assim eu me comporto. Eu sou filho de Deus e por isso esse pecado não combina comigo. Vou parar hoje. É assim. Eu sou filho de Deus, por isso eu tenho que ser santo, porque o Pai é santo, então o Filho é santo. Então, pecado, eu não te aceito mais na minha vida. É assim. Eu sou filho de Deus e meu Pai é saudável, então eu sou curado, eu não aceito enfermidade. É assim. A árvore é que define o fruto, não é o fruto que define a árvore. O que a igreja está precisando nos dias atuais? Acabar com a crise de identidade. De não saber quem ele é, como filho de Deus e como filha de Deus, e o pior, não saber nem quem Deus é. Trata Deus como um carrasco, como um Deus de juízo. Ele é amor, mas ele também é justiça. Ainda fala errado, porque a justiça de Deus é o próprio amor. Deveria falar assim, ele é amor, mas também é juízo. Mas no tempo da graça não há juízo, é um tempo pago. Então ele é amor, mas também é amor. Mas também é amor, ele é só amor. E quanto mais eu sei quem Deus é, mais eu consigo saber quem eu sou. E eu vou te dar uma frase aqui. Você será quem você crê que Deus é. Se você crê que Deus é juiz, você vai ficar pregando juízo sobre a vida das pessoas, ajuizando as pessoas e condenando. Mas se você crê que Deus é amor, você vai amar as pessoas. Porque você pensa assim, se Deus é juiz, por que eu não vou ser? Se Deus condena, por que eu não condeno? Se Deus não abençoa, por que eu vou abençoar? Se Deus, que é Deus, não ama tanto assim, por que eu vou amar? Se Deus, que é Deus, condena, por que eu não vou condenar? Porque você está crendo num Deus errado. Então você será quem você crê que Deus é. Se você crê na identidade de Deus, que Deus é só amor, você passa a ser alguém que só ama. Se você crê que Deus não condena, você vai parar de condenar as pessoas. Está vendo como que você precisa saber mais sobre quem Deus é? Duas crises precisam acabar na igreja. Crise de identidade de quem Deus é e crise da identidade de quem nós somos. Pronto. Quando a gente resolver esse problema, a gente resolve o problema do pecado, da desobediência, de um monte de outras coisas, de nossos comportamentos errados. Porque a gente resolveu o problema da identidade. Então, só os nossos comportamentos. Eu não posso olhar para o meu comportamento para definir quem eu sou. Eu olho para a obra consumada da cruz, o que a palavra diz a meu respeito, então eu defino quem eu sou. E assim eu me comporto. Se João 1,12 está dizendo que eu e você, nós somos filhos de Deus porque nós cremos e o recebemos, pronto, nós somos filhos de Deus. E um filho é parecido com o pai. Se o pai é santo, eu sou santo. Eu não estou sendo santo. Então o meu comportamento tem que mudar. Não é a minha identidade.
A minha identidade ela é imutável. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. A cruz me reconciliou. E pronto. Então eu vou me comportar como filho. Porque a cruz me fez filho. Então eu olho para a cruz e defino quem eu sou. Eu não olho para os meus comportamentos para definir. Os meus comportamentos que têm que se render a quem eu sou. E não quem eu sou se render aos meus comportamentos. Tá claro? Ok. Muitos cristãos ficam esperando uma resposta de Deus. Espera aí. Vou de novo aqui. Nossos comportamentos não podem ditar as regras de quem somos. Quem somos é que dita as regras de como nos comportamos. E se somos filhos, nos comportamos como filhos, tanto na nossa santificação, quanto na nossa forma de orar. Porque um filho ora diferente. Muitos cristãos ficam esperando uma resposta de Deus, quando na verdade é Deus quem espera que amadureçamos e respondamos a Ele por tudo o que a cruz já fez por nós. Responsabilidade vem da palavra resposta. Só que a mente de muitos, infelizmente, funciona assim. Se eu fizer, Deus faz. Isso nunca foi graça. Isso é meritocracia. Deus não é o nosso patrão, e sim o nosso pai. Empregado trabalha para depois receber, crendo que o seu patrão vai pagá-lo. A esmagadora maioria dos cristãos vive assim. Eu vou pagar o preço para ter a minha vitória. Mas o preço já foi pago. Já foi todo pago. O que você vai pagar? Deixe o Espírito Santo ministrar em seu coração. De fato, Deus é tão rico. Preste atenção nessa frase aqui. Deus é tão rico, mas tão rico, que não precisa vender nada. E nós somos tão pobres, que somos incapazes de comprar alguma coisa de Deus. Ele é tão rico que não precisa vender nada. E nós somos tão pobres que a gente não tem condição de comprar nada dele. De tão pobre que nós somos. Então, para com esse negócio de pensar que é você que está pagando algum tipo de preço. A incredulidade entra exatamente quando você pensa que é algo que você faz para merecer. Pois nunca fazemos o suficiente. Entende? Então, quando você pensa que é alguma coisa que você faz para merecer, você vai cair na incredulidade. Porque você nunca faz o suficiente. Então, na sua mente, lá no seu íntimo, está assim, eu não mereço. Não é questão de merecer ou não merecer. É questão de crer piamente no que a obra da cruz fez por nós. E essa é a razão desse curso. Trazer você luz, entendimento, para desconstruir todo modelo de velha aliança, todo entendimento do fazer para merecer, todo entendimento do tempo de antes da cruz. E quando a resposta de uma oração não vem, pensamos assim: não orei o suficiente, não jejuei o suficiente, não busquei o suficiente, não sou santo o suficiente, não mereço o suficiente. Não deixe seu coração crer nisso. Não deixe o seu coração crer nisso. Desconstrua essa crença. Desconstrua essa crença. Já está tudo consumado pelo sacrifício perfeito da cruz. O sacrifício foi perfeito e suficiente. Não é que orar ou pedir não seja importante, mas não é pelo quanto você ora, e sim pelo quanto que você crê. Se orar melhorar a sua fé, continue orando. Mas fé que Deus já te deu. Então, eu costumo dizer, vou repetir aqui, já falei, vou repetir, que a nossa oração, ela é muito mais para convencer o nosso coração, que já é tudo nosso como filhos de Deus, do que convencer Deus de nos dar alguma coisa. Ele já está convencido. Ele está tão convencido que deu o filho dele por nós, porque através do filho a gente já tem tudo. Quem tem Jesus tem o Pai. Se você tem Jesus na sua vida, você tem o Pai. Se você tem o Pai, tudo que ele tem, você tem. Já é nosso por direito. Apesar de nós, Deus é bom. Eu já falei, mas sinto de repetir, para desconstruir essa crença da velha aliança. Às vezes é necessário falar muitas vezes sobre a mesma coisa. Talvez em alguns momentos o seu comportamento não combine com a sua nova identidade de filho.
E o grande erro é você pensar que por causa disso você não é filho. Não creia no que o seu comportamento te diz, mas no que a palavra da cruz diz a seu respeito. Amém? Vamos encerrar por aqui essa aula, página 111, e até a nossa próxima aula. Deus é bom.